Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 7 de junho de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Para começar, vacinação. Essa semana a gente chegou a 4.895.000 doses aplicadas aqui no Rio Grande do Sul. Provavelmente semana que vem a gente passe aí de 5 milhões de doses aplicadas, bem legal, um número redondo, a gente gosta, né, quando vê esses números crescendo. E sendo dessas 5 milhões de doses, praticamente já, né, 3 milhões e 300 mil pessoas receberam pelo menos uma dose e mais de 1,5 milhão aqui, quase 1 milhão e 600 mil já receberam as duas doses. Então, a gente chegou aqui em 72% de todas as nossas doses aplicadas e tá com um estoque de vacina, gente, considerável aqui, ó, 1.869.000 vacinas em estoque. Eu tô achando esse estoque muito grande, porque já passou das pessoas que receberam a segunda dose, a primeira dose, não receberam a primeira. Se a gente somar 1.800.000 com esse 1.600.000, já passa de 3.300. Ou seja, a gente está realmente estocando vacina. Isso daí para mim já passou do limite, gente, bem sinceramente. Olha a média das últimas 8 semanas. A gente recebe, em média, 450.000 vacinas por semana e aplica 350.000. A gente está aqui, ó, de cada 4 vacinas, vamos colocar assim, de cada 4 doses que a gente recebe, a gente aplica 3 e guarda uma. Não sei, eu tô achando um pouco desproporcional. Eu acho que a gente tinha que estar aqui, ó, aplicando mais. Aumentar estoque nessa altura do campeonato não faz sentido. Inclusive porque tem a questão da Pfizer, né? Por que a Pfizer está sendo, em vários lugares, a segunda dose está sendo aplicada 3 meses depois da primeira, quando na bula diz 21 dias? Porque é para não fazer estoque, é para aplicar no maior número de pessoas em primeira dose e com isso já ter uma proteção vacinal inicial mais abrangente. Então fazer estoque de Pfizer, para mim só faz sentido se tu estiver aplicando com 21 dias as duas doses, viu? Então eu tô assim meio estranhando. Por que tá aumentando tanto esse estoque se a Pfizer a gente tá demorando aí 3 meses para a segunda dose? Enfim, fica aí a pergunta. O que mais? E essa semana a gente não só aplicou menos do que a média, claro, uma semana com feriado, né? Mas enfim, a gente aplicou só 250.000 doses essa semana, uma queda de 28% em relação à nossa média, que é de 350.000 por semana, e a gente também recebeu menos, a gente recebeu 395.000 doses, que é 12% abaixo aqui dos 450.000 que a gente está acostumado a receber. Então não foi uma semana legal para vacinação do Rio Grande do Sul. Apesar disso, a gente teve a frase da semana, uma frase do nosso governador, que é: temos sim a perspectiva de poder vacinar toda a população adulta do Rio Grande do Sul até o final do mês de setembro com a primeira dose. Claro, não sou tão pomposo quanto ele, mas essa foi a frase, ou seja, uma meta de vacinar toda a população adulta do Rio Grande do Sul com a primeira dose até dia 1º de outubro. O que foi que eu pensei assim, ó, será que tem como? Tem como fazer isso? Os dados estão mostrando isso? Eu fiz uma continha simples que eu queria compartilhar com vocês, pessoal. Primeiro, total a ser vacinado, população adulta do Rio Grande do Sul está estimado aqui em 8.900.000 pessoas. Quem a gente acabou de ver, já tem vacinado uns 3.300.000 com a primeira dose. Observa que a frase do governador é primeira dose, ou seja, dia 1º de outubro todo mundo com a primeira dose, depois passa mais 3 meses para estar todo mundo vacinado com a segunda dose. Então vamos lá, então 3.300.000 já tem a primeira dose, então falta aqui 5.600.000. A nossa média de vacinação em primeira dose, olha só, não estou falando da média de vacinação, a nossa média de doses aplicadas é 350.000 por semana. Mas a nossa média de vacinação em primeira dose é 216.000. Isso nas últimas 4 semanas. Se a gente for nas últimas 8 semanas, é menor ainda, é na casa de 200.000 doses. Então, se a gente pegar só as últimas 4 semanas, que foram semanas que a gente vacinou um pouquinho mais, a média dá 216.000 pessoas por semana. Quantas semanas faltam, então? 26 semanas. Ou seja, se a gente mantiver a média, a gente vai conseguir bater essa meta de vacinar todo mundo em dezembro, não lá em setembro. Então,
primeiro indício assim que se mantiver o ritmo não vai dar. Então vamos ter que acelerar. Mas quanto que a gente tem que acelerar? Então, para atingir a meta, o final de setembro faltam 17 semanas arredondando. Então a gente tem que vacinar, em vez de 216 mil, a gente tem que vacinar 337 mil pessoas por semana em primeira dose. Fora aquelas pessoas que têm que receber a sua segunda dose. Então a gente tem que vacinar aqui 337 mil pessoas por semana no estado para cumprir essa meta. A gente não está fazendo isso. A gente precisa aqui de um aumento de 56% na vacinação. Só para a gente ter uma comparação, nos últimos 7 dias foram 189 mil pessoas vacinadas. A gente precisava de 337. 189 mil é 12% abaixo da nossa própria média de primeira dose, que é 216 mil, e 44% abaixo da média. Então a gente tá, não sei, espero que sim, pessoal, espero que a gente consiga vencer essa meta. A resposta para a pergunta, tem como? Sim, tem como. Aumentar 56%, a gente consegue se tiver as doses. Olha só, a gente está fazendo estoque de vacina. A gente está semana após semana, nas últimas 8 semanas, guardando 100 mil doses da vacina. A gente não está aplicando essas doses. Falta uma gestão mais eficiente. Está faltando uma gestão mais eficiente. Fazendo a previsibilidade, a gente sabe que tem um percentual que não está se vacinando. É uma pena, mas tem esse percentual. Trabalhar com esse percentual para ampliar para mais grupos. A gente não pode ter posto de saúde de vacinação vazio. A gente não quer ter aquelas filas gigantescas, aglomerações gigantescas, mas ver um posto vazio quando a gente tem uma demanda imensa por vacina, significa que a gente não está abrindo o suficiente para novos grupos de vacinação. Então, se o Estado quiser aumentar, quiser bater essa meta, e depois que o governador falou assim na mídia, repercutiu, eu tô torcendo que isso seja um catalisador, que a gente consiga aumentar, acelerar a vacinação a partir de agora, por causa desse... Na real, isso daí é um leilão, né, pessoal? Primeiro a falar que vai vacinar não sei quanto até quando foi o Rio de Janeiro, depois veio São Paulo, aí o Ministério da Saúde falou que vai possibilitar até não sei quando, aí o governador entrou no leilão, vou em setembro, final de setembro. Tomara que isso seja essa guerra política, porque isso é política, pessoal. Fazer uma declaração dessas é 100% político. Se fosse eu, né? Claro, nunca seria político porque eu não sou uma pessoa muito política. Mas se fosse eu ia primeiro acelerar e depois propagandear. Aqui fizeram o contrário. Vamos conseguir até final de setembro. Mas cadê o indício? Por enquanto, não tem. Que é possível? É. Mas eu tô pedindo. Me mostra que é possível. Aí eu vou começar a acreditar. E eu vou ser o primeiro a falar para vocês, pessoal. Eu vou, inclusive, nas próximas semanas, ver quão perto ou quão longe dessa meta de vacinação a gente tá. Se a gente começa a se afastar, se a gente começa a se aproximar, vou trazer esse acompanhamento, tá? Então, me alonguei demais nas vacinas, mas vamos lá. Essa semana teve essa frase, eu não podia deixar passar desapercebido, né? Então, vamos lá. Continuando. Essa semana a gente chegou aqui a 1.111.570 casos, é umzinho pra caramba, né? Um número muito alto de casos de Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul, chegando aqui a 10% da população em número de casos. Certo que tem muitos casos de recontaminação, né? Reinfecção, então não é 10% das pessoas que tiveram, várias que tiveram mais de uma vez, mas aí 10% das pessoas do Rio Grande do Sul praticamente já tiveram Covid-19. E essa semana a gente teve 27 mil novos casos, é um aumento em relação à semana passada, mas é uma continuação do que a gente tem visto. A gente tem visto essa tendência aqui de escadinha, né? A gente fica tipo aquelas, os fortes que a gente brinca quando é guri novo, né? A gente fica aqui, fica o castelinho aqui, essa imagem de sobe um pouco, desce um pouco, sobe um pouco, desce um pouco. A gente está aí na média de 4 mil casos por dia ainda no estado. Em relação à semana passada foi um aumento de 12%, mas ainda tem uma diminuição em relação a 2 semanas atrás, então não deixa de ser uma coisa razoável, uma média mais ou menos boa. Claro que a gente preferia estar tendo diminuição constante, mas não é
mas não é a tendência. A tendência, inclusive, é que a gente aumente em breve. Aqui, leitos de UTI e leitos clínicos, a gente, semana passada, acelerou, mas essa semana meio que estabilizou. Estabilizou num patamar muito alto, pessoal. Olha só, a gente tem 13 das regiões de saúde Covid-19 no alerta. É mais fácil dizer as regiões que não estão em alerta do que dizer as regiões que estão em alerta. Então, 13 regiões aqui estão em alerta. E por que estão em alerta, pessoal? Por causa da ocupação dos leitos de UTI. Olha só, das 7 macro-regiões, a gente tem que olhar a primeira e a segunda bolinha. A primeira bolinha é leito SUS de UTI adulto, a segunda bolinha é leito privado de UTI adulto. E se tu for olhar essas duas bolinhas em todas as regiões, só aparece na região metropolitana leitos SUS abaixo de 80%. O resto tudo acima de 80% e várias regiões acima de 100%. Ó, região da Serra, leitos privados acima de 100%. Região Norte, leitos privados acima de 100%. Missioneira, leitos privados acima de 100%. Vale, leitos privados acima de 100%. O resto tá todo mundo acima de 80%. Então, é por isso que a gente está numa situação muito crítica no estado. A gente está registrando aí 4 mil casos por dia, o que não é pouco, é estável, mas é muito. Eu não posso parar de bater nessa tecla. E as UTIs estão aí acabando, aí várias regiões. Na verdade, se eu não me engano, se contar público e privado junto, a gente tem 3 ou 4 regiões na faixa de 99% de lotação das UTIs. A única região que está mais ou menos ainda, não vou dizer livre, né, porque a lotação ainda assim é acima de 80%, a lotação média é aqui a região metropolitana de Porto Alegre. Mas enfim, vamos lá. Casos ativos, a gente deu uma estabilizada em relação à semana passada, está com 16.556, vamos ver se baixa, né? E óbitos, essa semana finalmente uma notícia boa que deu uma diminuída. A gente teve só 637 óbitos nesses últimos 7 dias. 637 óbitos confirmados nesses últimos 7 dias. Não é pouco, porque se a gente lembrar bem, a nossa média no auge lá da primeira onda eram 500 óbitos por semana. Então a gente continua acima do auge lá do inverno do ano passado. Mas deu uma diminuída em relação às semanas anteriores, ó, caiu 14% e teve uma taxa de letalidade também um pouco mais baixa, 2,3%. Testes realizados, continua a vergonha de ser só 29% aqui de todos os testes realizados no estado serem PCR, o estado sendo dominado pelo teste rápido, que é um teste muito mais ineficiente para detectar a Covid-19 em evolução, né? No dia que ela está num período infeccioso. A gente tinha que estar testando PCR, não está. Positividade do PCR 33%, muito alta. Positividade do teste rápido também bastante alta, 25%. E os protocolos aqui, que nem eu já disse, eu vou tentar sempre bater nessa tecla, porque é pra gente lembrar bem, ficar em ambientes bem ventilados, não utilizar ar-condicionado, se preferir, se tiver frio, usa aquecedor elétrico, máscara PFF2, evitar a máscara artesanal ou utilizar por cima de máscaras cirúrgicas, não aglomerar em hipótese alguma e lavar a mão, álcool gel e, se puder, se vacine. Essas daqui são os protocolos mais importantes para a gente se cuidar. A vacinação está avançando lentamente, mas está avançando, mas não é motivo para a gente se descuidar. Lembra, pessoal, uma coisa muito importante, a vacinação ela impede a evolução para casos graves, impede até certo ponto. Mas ela não imuniza a pessoa de pegar o Covid-19 e, principalmente, ela não imuniza de transmitir. Eu tenho visto muita gente assim, já me vacinei, não preciso mais usar máscara, já me vacinei, não preciso mais me cuidar. Não é verdade, tu pode estar transmitindo para uma pessoa não vacinada. Então, toma cuidado. Se tu já te vacinou, beleza. Parabéns, maravilha, fico feliz. Mas continua se cuidando para tu não pegar o Covid-19, vai desenvolver um caso leve se pegar e provavelmente até assintomático, mas pode transmitir a Covid-19 mesmo vacinado. Então continua te protegendo, continua
protegendo os outros, porque é isso que a gente tem que fazer, né, pessoal? Bueno, então tá, era mais ou menos isso, ficou um pouco longo, mas eu tinha um monte de coisa para falar. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.